Há bastante tempo atrás, alguém me fez o pedido, pô, faz um vídeo explicando como é que se usa o multímetro. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça do tipo, multímetro, todo mundo sabe usar um multímetro. Mas depois meio que caiu a ficha de que, não, nem todo mundo realmente sabe. Então, acho que seria legal sim poder explicar pro pessoal como é que funciona o multímetro, o que quer dizer cada uma das escalas. Tenho certeza que muitos de vocês já sabem isso, e se quiserem pular esse vídeo, fiquem à vontade. Mas para quem não tem esse conhecimento, vamos estudar um pouquinho. É simples, tá? Aqui eu tenho 3 exemplos de multímetro. 2 multímetros de R$ 1,99, né, de loja de chinês. E um que é bem melhor, mais antigo e tudo mais. Mas no final das contas, todos eles têm mais ou menos as mesmas funções, tá? Primeira coisa, básico do básico. Todo multímetro tem uma chave de desliga. Coloque seu multímetro nessa chave quando você não estiver usando. É meio óbvio, tá? Mas você vai acabar com bateria de 9 volts a rodo se você não fizer isso. Esse é um exemplo. Esse multímetro está completamente morto porque eu em algum momento esqueci esse multímetro ligado, tá? Geralmente, a posição das escalas e tudo mais são bem próximas, tá? Mas se não forem iguais, não tem problema. Você consegue ler o símbolo explicando o que é cada uma dessas escalas. Quando eu falo escala, entenda como a área do multímetro específica para testar uma determinada coisa. Então, por exemplo, aqui nós temos a escala de tensão alternada. Tá vendo esse símbolozinho? Tensão alternada. Aqui, tensão contínua. Símbolozinho de tensão contínua. Em um outro multímetro, a gente poderia ter, por exemplo, ACV, AC voltage, ou tensão AC e tensão DC. Então, os símbolos mudam, mas no final das contas, até a posição, nesse caso, é igual. Não precisaria ser, mas nesse caso é. E aqui, mesma coisa. Essa aqui é uma outra escala. Tensão contínua, tensão contínua, tensão contínua. Legal. Como eu uso isso? Quero medir, por exemplo, a tensão que está vindo da minha tomada. O que tem na minha tomada? Corrente contínua ou corrente alternada? É corrente alternada. Então eu vou usar essa escala. Eu quero medir a tensão no meu Super Nintendo. Legal. O que o Nintendo tem? A tensão contínua. Então vamos usar essa escala. Então, basicamente, é isso. O que a gente precisa entender é o seguinte: sempre coloque na escala onde o número aqui é maior do que o que você vai medir. Então, por exemplo, quero medir a minha tomada. Minha tomada é o quê? 110 volts. Ok, então eu posso colocar na minha escala de 200 ou na minha escala de 750. Tanto faz, qualquer uma das duas. Mas eu quero testar a minha tomada que é 220. Nesse caso, eu não posso usar a escala de 200, porque a escala é menor do que o que eu vou medir. Então eu tenho que colocar em 750 obrigatoriamente. Não quer dizer que você não possa usar uma escala maior para medir algo pequeno. Então, por exemplo, 110 da tomada. Poderia usar 200, mas eu também posso usar 750. O único problema é que a diferença aqui entre o limite da escala e o que você está medindo, conforme você começa a aumentar isso, a precisão começa a diminuir. Então, eu estou usando uma escala de 750 para algo de 110. A precisão não vai ser tão boa. Não vai te mostrar cravadinho o valor. Enquanto uma escala mais próxima do que você realmente está medindo, vai te dar uma medição mais realista. Então, por exemplo, eu coloquei aqui no meu 200 e estou colocando na minha tomada a ponta de prova. 125.6, 125, está variando um pouquinho, mas é isso. Se eu colocar na de 750 e tentar fazer a mesma medição, agora ele está me dando 126, 125, ele está arredondando, tá vendo só? Coisa que nessa escala menor, eu não tenho esse arredondamento. Então, sempre tente trazer para a escala mais próxima, tá? Para o valor mais próximo aqui do que você realmente está medindo. Se fosse no Super Nintendo, por exemplo, eu não vou usar a escala de 1000 volts para medir os 5 volts do Super Nintendo. Eu posso, mas vai ser super impreciso. Enquanto se eu colocar na escala de 20 para medir 5, está bem mais próximo, a precisão é bem melhor.
No entanto, eu não poderia usar a escala de 200, ou desculpa, de 2000 milivolts para isso, porque 2000 milivolts na realidade é 2 volts, e seria abaixo dos 5 volts lá que eu estou medindo, certo? Legal. Tensão alternada, tensão contínua. Show! Entendemos essas duas. E o off, obviamente. Vamos para essa aqui de baixo, que é uma das escalas mais incompreendidas que nós temos. Tá vendo essa ferradura de cavalo aqui? Mesma coisa nesse. E mesma coisa nesse. Esse é o símbolo de ohms, ou resistência. Essa é a nossa escala de resistência, obviamente. O que acontece? O que você está medindo? Qual é a resistência que você está medindo? Estou medindo uma resistência de 1K. Legal, vamos achar a maior escala, ou a escala mais próxima, mas que seja maior. Aqui eu tenho 2000, que é a mesma coisa que 2K. Então eu posso medir aqui. Pego a minha resistência de 1K e estou medindo na minha escala de 2K, ou 2000. Posso medir na escala de 200? Não, porque 1K é maior que 200. Posso medir na de 20K? Pode. Vai ser um pouco mais impreciso, mas pode. Posso medir na escala de Jesus, 2000K? Pode, mas vai ser bem impreciso. Legal? Mas você pode. Desde que seja maior, você não vai causar nenhum dano. Você só vai perder um pouco de precisão. Quando a gente está falando de resistência, não tem muito problema. Se você colocar em 200 e medir uma resistência de 1K, o multímetro não vai medir. Show, não tem problema. Vai aumentando até que ele começa a medir. Não tem problema nenhum. Não é algo que você pode fazer em tensão. Você não vai colocar numa escala baixinha de tensão, tentar medir 200 volts e ir aumentando aos poucos, porque você vai queimar o multímetro. Tensões, sempre toma cuidado com o que você vai medir. Resistência não vai queimar nada, fica tranquilo. Beleza? A gente tem mais uma escala aqui embaixo. Geralmente combina várias coisas. Geralmente ela é medição de diodo, tá? Mas muitos dos multímetros têm também a possibilidade de som. E nesse caso aqui, ele chama de lógico. Por que lógico? Porque ele simplesmente está fazendo uma medição de continuidade do circuito. Então, por exemplo, eu quero saber se nessa placa esse ponto é o mesmo que esse, ou seja, ele é uma continuidade. Ele começa a pitar e eu sei que isso é contínuo, ou seja, essa trilha é a mesma que essa trilha. O que algumas pessoas não entendem é o seguinte: quando a gente está pegando e medindo continuidade dessa forma, tá tudo certo, funciona. No entanto, se tiver uma resistência ali no meio daquela trilha, mesmo que seja uma resistência baixinha, sei lá, 500 ohms, isso aqui não vai te dar uma leitura. Isso aqui é uma leitura de curto, literalmente. Este ponto está em curto com esse ponto. E aí ele vai te dizer, olha, você tem 0 ohms entre um ponto e outro. Você tem 10 ohms, uma resistência muito baixinha. A partir do momento que você tem uma resistência um pouco maior, depende de multímetro para multímetro, mas digamos que seja maior que 200 ohms, você vai tentar medir e ele não vai te dizer nada. Ele vai dizer que não tem nenhuma resistência ali, que não tem nenhuma continuidade naquele ponto. Quando na verdade tem. Então, isso não é uma escala de resistência, é uma escala de continuidade. Tá vendo? Estou medindo a resistência, mas ele não está medindo nada. Tá vendo como é uma resistência alta? O multímetro não lê nada, porque eu estou numa escala abaixo do que eu deveria. Viu que eu fiz exatamente o que eu falei para vocês? Eu fui aumentando aos poucos a resistência, até conseguir uma medição, até descobrir que na escala mais alta eu consigo fazer uma medição. Show! Então, entendemos que isso aqui quando tem esse sinalzinho aqui de som, é simplesmente uma medição de continuidade, de curto. Mas a gente também tem a possibilidade de medir diodos, tá? Se a gente pegar um diodo e tentar fazer essa medição,
vocês vão ver que ele vai te dar uma leitura. Se a gente tentar ler ele ao contrário, esse diodo não vai conduzir, é como se tivesse uma resistência infinita. Então, teste para diodo, exatamente isso. Mesmo esse aqui, a mesma coisa que esse D e a mesma coisa que essa escalinha de diodos aqui, tá bom? Vocês veem que esse multímetro não tem esse teste sonoro. Então, esse multímetro aqui não sai som e é por isso que eu parei de usar ele. Legal. Este aqui, este multímetro da Best Fair aqui, ele tem essa escala, se é que a gente pode chamar dessa forma, que eu nunca vi em nenhum outro multímetro. Essa onda. Eu nunca entendi o que era isso. Eu achei que de repente era um... como se fosse um, sei lá, um frequencímetro de frequência muito baixa, alguma coisa desse tipo. Eu não sabia e eu ia fazer esse vídeo e dizer honestamente que eu não sabia o que era. Aí o Google me salvou. Eu descobri que nesse multímetro, especificamente, ele tem essa escala onde ele faz... ele literalmente, as pontas de prova dele jogam para fora uma onda quadrada. Aqui. Uma onda quadrada de 28... não, desculpa, 57 Hz. Tá vendo aqui? Então, por algum motivo, esse multímetro tem essa escala onde ele joga essa onda para fora para fazer algum tipo de teste. Não me pergunte para que é, mas é para isso que essa escala tá aí. Se você quiser um gerador de sinal que só gera uma frequência em um formato, esse multímetro faz. Temos também a escala de HFE. A escala de HFE é transistor, teste de transistor. Se a gente seguir aqui essa linha, vocês vão ver que a gente vem para essa área aqui, que é feita para você conectar um transistor qualquer coletor base emissora, coletor base emissora, e fazer a tua medição. O problema é, eu nunca peguei uma porcaria dessas que tivesse um bom contato. Você sempre fica sofrendo para tentar fazer alguma medição. Então eu não uso, honestamente. Eu uso a escala de continuidade para fazer isso. Algum dia eu faço um vídeo mostrando como testar transistor usando continuidade, mas eu nunca uso essa escala. Tem nesse multímetro aqui também. Todos eles sempre têm esse teste de transistor. Essa escala é uma escala extremamente importante. Muito importante. Amperagem. Aqui a gente tem amperagem de corrente contínua, aqui também de corrente contínua. Note, isso é sempre para corrente contínua. Só que a diferença é a seguinte. Já notou que no multímetro a gente sempre tem 3 pinos no mínimo? Esse de cima nunca está conectado. Se vocês seguirem aqui a linha, vocês veem que ele é para 10 amperes. Ou seja, quando você vai medir correntes, perdão, acima do que essa escala permite, você tem que usar essa escala de 10 amperes e você tem que pegar a sua ponta de prova vermelha e mudar aqui para cima. E então fazer a sua medição. Basicamente, esse conector de cima só serve para a escala de 10 amperes de corrente, obviamente. Ah, quero fazer uma medição pequenininha de 200 miliamperes. Beleza, coloca aqui e usa o conector de baixo. Qualquer coisa acima disso, quero medir a corrente que o meu Super Nintendo está puxando. Vai puxar aproximadamente 800 miliamperes. É mais do que essa escala média. Você tem que usar de 10 amperes. E você tem que usar o conector nesse conector de cima. Se você tentar medir aqui, você não vai medir nada. E se você tentar medir 10 amperes nessa linha aqui, em vez dessa, você vai queimar o seu multímetro, porque ele não aguenta. Tá bom? Saindo aqui da escala de 10 amperes, a gente está na escala de amperagem também, só que amperagens menores, até 200 miliamperes. Mesma coisa, 220 miliamperes e 2000 microamperes. E com isso a gente dá a volta completa no multímetro. Basicamente a gente falou sobre tudo. Cada multímetro que você pega tem alguma funçãozinha diferente. Esse aqui, por exemplo, não tem
som, esse aqui tem som e diodo na mesma escala, esse aqui tem diodo e som em escalas diferentes. Esse aqui, por exemplo, por ser mais antigo, você além de colocar na lógica e fazer a tua medição, se você quiser som, ele pode até medir, mas se você quiser som, você tem que ligar o alto-falante dele. Nenhum outro multímetro que eu tenho faz isso. E é isso. Se eu tivesse que sugerir para vocês um multímetro para comprar, compre sempre um que tem esse bipzinho aqui, que tem esse som, tá? Muitos dos multímetros que vocês acham na loja para comprar são assim, eles não têm aviso sonoro. Não é essencial, tá? Não é essencial. Você consegue fazer a mesma medição com simplesmente resistência, por exemplo. Sem problema nenhum, você consegue. Mas às vezes quando você está medindo vários pinos, você quer encontrar, por exemplo, qual é o cabo de joystick, por exemplo, você quer saber que pino está onde. Putz, às vezes você colocar ali, segurar aqui, medir, ainda olhar no multímetro é chato. Às vezes quando você tem esse bip, facilita bastante, tá bom? Se você não tiver bip, se você não tiver bips, não tiver sons, não tem problema. Coloca na escala mais baixa de resistência, mede a continuidade. Quando você achar uma continuidade próxima de zero, quer dizer que você tem ali o seu curto. Então, se a gente pegar esse fiozinho, por exemplo, e tentar medir a continuidade dele, vocês vão ver que ele vai dar quase 0 ohms, ou seja, um curto. Mesma coisa, ou bem próximo do que vai aparecer se você usar a escala sonora. Beleza? Meu pai sempre comenta que quando ele começou a mexer em eletrônica lá atrás, isso aqui era um horror. Assim, comprar um negócio desses, cara, você tinha que gastar dinheiro mesmo, entendeu? Não era todo mundo que tinha. Hoje em dia é tão fácil um multímetro, cara. Você compra em qualquer esquina, você compra um multímetrozinho. Então, a maioria deles vão ter todas as funções que você precisa para começar a brincar. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido, tá? E até o próximo vídeo. Até logo, pessoal. Obrigado.